Olá, você já se perguntou como que um trabalho de uma construção civil, um trabalho planejado por um engenheiro, por um arquiteto, onde eles pegam, sei lá, vão fazer desde uma casa pequena até um prédio, um arranha-céu, e no final das contas tudo dá certinho? Por que será que isso dá certo? Por que será que com eles as coisas funcionam? Você nunca ouviu eles falarem assim, esse andar aqui tá torto, deu errado, vamos desmanchar e fazer de novo. Essas janelas aqui ficaram tortas, ficaram mal alinhadas. Se você olhar de longe parece que está torto, vão ter que tirar e fazer de novo. Mas por que com a gente isso tem que acontecer? Quem falou que nós temos que nos sujeitar a isso? Isso me motivou, me pressionou a desenvolver algo que a gente pudesse trabalhar, que nos desse essa segurança. Fique comigo até o fim do vídeo, que vocês vão entender bem melhor na prática. Por que com eles não é assim? Por que a gente não pode trazer isso para dentro do nosso consultório? Tudo fica bem alinhadinho, tudo fica correto no plano horizontal, no plano vertical. Não existe erro, não existe falha. Quando você olha de longe, está tudo alinhadinho, os andares todos paralelos, o posicionamento das janelas, tudo no lugar certinho. Nós vamos ter que reconstruir porque o cliente não gostou, vamos ter que desmanchar e fazer de novo, né? Nunca, a gente não vê isso. Essa fachada, poxa, ficou bonitinha, mas podia ter ficado melhor, não ficou tão harmônica. Já imaginou isso na construção civil? Imagina, isso não é comum acontecer na nossa profissão? Quem falou que nós temos que nos sujeitar a isso? Até quando a gente vai ficar refém apenas da intuição, do talento, da criatividade? Até quando a gente vai ter que trabalhar sob essa pressão, trabalhar com emoção, de ter que resolver, de ter que pensar, de ter que executar tudo com o paciente na cadeira? E essas foram perguntas que eu vim me fazendo durante anos. Eu sempre admirei demais o trabalho deles, por causa dessa segurança, por causa de trabalhar sem essa pressão. O momento da execução do trabalho não pode haver mais pressão, não pode haver mais indecisões, dúvidas. Tudo acontece antes. Então eu tinha uma admiração muito grande por esse trabalho dos engenheiros, dos arquitetos, que fazia tudo acontecer antes do momento crítico, né? A gente tem o nosso momento crítico, que é quando o paciente está na cadeira. Compara o nosso trabalho com o trabalho de um técnico em laboratório, por exemplo. Eles têm o grau de responsabilidade com a gente. Só que enquanto eles estão trabalhando na bancada deles, ali ele pode errar, ali ele pode reconstruir, ali ele pode replanejar. É muito mais suave, menos tenso, menos crítico do que o nosso momento diante do paciente. Então eu queria isso para mim. Eu tinha muito desejo por fazer isso acontecer aqui no consultório. E aí eu comecei a desenvolver uma ferramenta que tornou isso possível. Hoje eu não penso mais nada ali na cadeira. Hoje tudo acontece aqui no computador. Toda a odontologia acontece aqui. Aqui eu sou arquiteto, aqui eu sou engenheiro, aqui eu sou decorador, paisagista, designer. Aqui eu posso errar quantas vezes eu quiser. Quando eu sento na cadeira, é da mesma forma como o engenheiro e o arquiteto quando vão para o terreno. Lá é um serviço braçal. Aqui também é a mesma forma. Então, hoje o índice de refazer trabalho praticamente zerou. Tanto na questão de anatomia, de posicionamento, alinhamento, linha média, plano incisal, como até com relação à cor, que é uma dimensão muito mais complicada da gente corrigir previamente, né? Mas a gente consegue alcançar um nível de fidelidade na cor com um grau muito mais alto de acertos do que sem um projeto. Então tudo facilitou. Hoje eu sou dependente de um projeto, de um planejamento prévio digital. A tecnologia veio para ficar. Não existe mais odontologia sem tecnologia. Acabou. Esse modelo de odontologia é passado. Então, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como que a gente começa a olhar para o paciente. Como que a gente começa a enxergar a reabilitação oral dele lá na frente,
olhando primeiro para a face. Nós precisamos conhecer primeiro a face do paciente para então pensar em dente. Esse é o ponto de partida. Entender linha média, descobrir qual é a linha média desse paciente, para a partir disso a gente fazer um traçado dos planos horizontais, linha pupilar, linha incisal, e aí sim, tendo essas referências definidas, existe uma ferramenta espetacular, toda montada em proporção áurea, que vai definir para a gente. Baseado nas regras de proporção áurea da face, ela vai definir exatamente aonde deveria estar cada dente desse paciente, numa relação de harmonia com aquela face. Não é um trabalho feito em série e vai sendo replicado para todo mundo. Não é um trabalho que vira padrão para todo mundo. Que o rosto não existe um padrão, né? Então esse trabalho ele vai conferir um nível de personalidade daquele sorriso. Aquele sorriso que vai ser feito especificamente para as linhas daquela face. Quando um trabalho de um engenheiro lá na obra dá qualquer coisa errada, pode ter certeza que o erro não foi lá, o erro foi no projeto, o erro foi todo no planejamento que foi feito previamente. E eles ainda têm a chance de fazer um projeto em 2D e a chance de fazer o mesmo projeto em 3D numa maquete. Então ali eles cercam todas as possibilidades de erro, né? Ali eles cercam todas as falhas. Quando vão para o terreno, vão brincar de Lego, né? E é o que eu gostaria para nós, é o que eu gostaria para a odontologia. Eu gostaria de sentar ali no meu mocho e trabalhar com prazer. E trabalhar como quem brinca de Lego. Eu sempre amei muito a odontologia para deixar que ela se tornasse um peso nas minhas costas. A coisa mais gostosa que tem é a gente encerrar um dia de serviço e ir para casa comemorando, ir para casa com satisfação por aquilo que foi realizado. Não tem preço para isso, gente. Não tem sensação mais agradável que nos realiza mais do que isso. Eu imagino que esse seja o sentimento de um engenheiro quando termina uma obra e pode contemplar aquilo. Deve ser, com certeza, é fantástico. E eu venho experimentando isso há mais de 10 anos, quando eu, a partir desses questionamentos, movido por essas ânsias, por essas angústias, eu consegui desenvolver um projeto, desenvolver uma ferramenta que me tornasse isso bem mais possível. Hoje a odontologia acontece no computador. Hoje, quando eu sento no mocho, é para executar o trabalho. Aqui eu sou engenheiro, aqui eu sou decorador, aqui eu sou arquiteto, designer, aqui eu posso errar quantas vezes eu quiser. Computador, as coisas acontecem, o planejamento, o pensamento odontológico acontece todo aqui. Quando eu vou para o mocho, eu vou brincar de odontologia. Ali não é lugar mais para errar. Então, gente, o sabor disso é indescritível. Recomendo a vocês a buscarem fazer dessa odontologia uma rotina no dia a dia de vocês. O índice de repetição de trabalhos, seja em resina, seja em porcelana, né, laboratorial, caiu a 0. Hoje não existe mais falar assim, nossa, o sorriso ficou torto, nossa, o dente está desalinhado, ou o plano horizontal está inclinado, é coisa tão comum, né? Hoje isso não existe mais. Até porque a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar em 3D. Hoje a gente trabalha com um fluxo digital, faz o projeto em 2D, encaminha para o laboratório com os modelos, lá ele é refeito todo em 3D. Então a gente tem a maquete na mão, assim como os arquitetos e os engenheiros, né? Tudo é calculado de uma forma que não se perca a harmonia. O nosso objetivo é construir a harmonia e não simetria. Então, todo o projeto contempla esse objetivo. Quando vai para a boca, é encaixar Lego, né? Encaixar um quebra-cabeça que já está todo pensado e decidido previamente. Então, nesse vídeo, vocês vão ver um pouco isso acontecendo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói esse projeto para que ele possa depois acontecer realmente na boca. De uma forma coerente, segura, com fidelidade e totalmente replicável em boca. Fique comigo até o fim do vídeo que vocês vão entender bem melhor na prática. Então, vamos ver esse paciente aqui. A primeira foto que a gente vai trabalhar é essa foto do paciente em repouso, da face do paciente em repouso. Essa é a foto mais importante, é a semente de todo o projeto.
porque é a partir das linhas faciais do paciente que a gente vai chegar no plano horizontal dos dentes, que a gente vai chegar no posicionamento correto e anatômico dos dentes. Então, os dentes que serão feitos nesse paciente vão ser todos eles dependentes dessa face. A anatomia, o design desse sorriso é personalizado para esse paciente. Não é um trabalho feito em série para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente vai traçar é uma linha horizontal passando pelas pupilas do paciente. Vamos supor que o paciente, na hora de fazer a foto, a gente pode ter feito uma foto torta. Aqui estou exagerando para vocês entenderem. Na hora de posicionar a câmera, a gente pode errar um pouquinho. Então, nessa hora, a gente vai corrigir esse alinhamento, vai alinhar as pupilas dos dentes, as pupilas dos olhos do paciente, para poder já começar a buscar o plano horizontal dessa face. Mas detalhe, existe um índice muito alto, não é pouco, é muito alto, de pacientes que têm um olho um pouquinho mais baixo que o outro. Isso ao longo dos anos a gente vai percebendo à medida que a gente vai trabalhando nesse projeto. Então são detalhes que fazem toda a diferença. Tem uma maneira certa da gente poder achar o plano horizontal ideal dessa face quando os olhos não estão alinhados. No caso desse paciente, os olhos dele são bem alinhadinhos, então a gente tem aí o plano horizontal, né? Depois a gente vai traçar duas linhas verticais também cruzando a pupila dos olhos do paciente. Então são linhas que vão cruzar em cima da pupila do paciente. Aqui eu costumo usar o brilho do flash como referência. Então a gente tem uma linha horizontal bipupilar e uma linha vertical transpupilar direita e uma linha vertical transpupilar esquerda. A partir disso, agora eu preciso definir a linha média do paciente. E detalhe, nós temos pelo menos 3 linhas médias na nossa face. A gente tem a linha média pupilar, a gente tem a linha média facial, baseado na distância média da face, e a gente tem a linha média dentária. A maioria dos pacientes tem essas 3 bem definidas. E dificilmente uma coincide com a outra. Acontece em alguns casos, não é tão raro, mas não é tão comum. Então nós temos que, nesse momento, a gente tem que definir qual será a linha média que eu vou tomar como referência. Na dúvida, as questões são: se o paciente vai fazer ortodontia é uma coisa, se não vai fazer é outra coisa. Se o paciente tem uma área edêntula na frente, nós vamos ter que escolher uma. A linha média que mais contempla a harmonia da face, a harmonia estética, é a linha média bipupilar. Porque nessa região que compreende os olhos, o nariz e a boca, esse é o ponto mais importante quando se pensa em harmonia facial. Essa é a zona da harmonia facial. Então, quanto mais próximo a gente buscar uma linha média dessas estruturas, melhor vai ser o nosso índice de acerto estético. Então, normalmente a opção primeira é a linha média pupilar. Então, hoje em dia, eu uso 90% dos meus casos, eu escolho a linha média pupilar como referência. Agora, se o paciente não vai fazer uma ortodontia e tem os dentes íntegros que não vai ter que mexer, no final das contas, a linha média dentária é que vai mandar, né? Mas nesse momento em que a gente está estudando essa face em repouso, a linha média pupilar é a mais importante. Então, a gente vai usar uma ferramenta que eu desenvolvi, chamada FiFacial. É essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta ela é toda montada dentro dos princípios de proporção áurea, onde a gente utiliza o retângulo de ouro e todas as dimensões faciais e todas as dimensões faciais baseadas na proporção áurea. Quem tiver curiosidade, leia sobre o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Lá ele explica o corpo inteiro, o corpo humano todo, baseado nas regras da proporção áurea. E na face nós temos isso também. A Mona Lisa é um exemplo claro disso. Então, por exemplo, segundo as regras de proporção áurea, a distância entre a pupila, a linha pupilar e a incisal dos dentes do paciente, ela está numa dimensão de 1,618 maior do que a distância entre a incisal e a base da mandíbula. Então aí eu já tenho uma referência excelente. Baseado nesses princípios, eu posso achar exatamente aonde deve estar a linha incisal desse paciente.
seja ele edêntulo ou não, basta eu enquadrar essa ferramenta que já está toda montada em proporção áurea, enquadrei na linha dos olhos e enquadrei na base da mandíbula, eu vou achar a minha linha incisal ideal para essa face. Então é como está aqui, ó, eu encaixei a linha pupilar, encaixei a ferramenta aqui na base da mandíbula e, consequentemente, a gente vai ter essa linha vermelha, que é a linha que deveria coincidir com a linha incisal dos dentes do paciente, ok? Vejam bem, ó, aqui a gente tem a linha vermelha, que é a bipupilar, a base da mandíbula aqui embaixo, e essa linha que é a linha incisal, que vai definir aonde deverá estar a linha incisal do paciente. E aí, eu vou pegar a segunda foto do paciente, né, a documentação fotográfica específica por ponto PSD, ela tem essa primeira foto, que tem todo um padrão de fotografia, que depois eu vou ensinar isso em outro vídeo, onde você vai captar essa imagem em repouso e pedir para o paciente ocluir os dentes. Eu vou ter uma imagem muito fiel para eu poder fazer esse estudo. Determinei esse plano, aí eu vou pegar a segunda foto, que é essa foto em sorriso. Olha, essa mesma foto em sorriso. Tomo como base os olhos do paciente. Os olhos não mexem, não saem do lugar. A pupila está no mesmo lugar. Baseado nessas guias que eu tracei aqui, eu encaixo a foto do paciente em sorriso e aí eu vou fazer uma análise em cima dessa ferramenta chamada FI facial. Essa FI facial que eu centralizei, que eu posicionei na foto em repouso, ela vai ser a minha referência agora para eu enxergar os dentes, para eu avaliar o posicionamento desses dentes. Então vamos avaliar o caso dele. Então, quando eu coloquei a foto em sorriso, veja que ele tem, coincidentemente, uma linha média muito boa, muito boa. Essa ferramenta, gente, eu não expliquei para vocês. Essa ferramenta, ela, na hora que a gente for posicionar no plano horizontal, é isso que eu expliquei. Tem a base, que é os olhos, e a base da mandíbula. Encaixei as duas linhas horizontais nos olhos e na base da mandíbula, no plano horizontal ela está certa. Mas nesse plano vertical, para eu saber onde vai ser a linha média, eu tenho que ter essa distância entre as duas pupilas calculada. Eu sei que essa distância é x, de uma pupila a outra. Eu divido esse x em 2, é onde vai coincidir, é onde eu vou colocar a linha média da minha ferramenta. Então a linha média da minha ferramenta, FI facial, ela está posicionada exatamente no meio entre a distância pupilar, certo? Aí sim, eu tenho uma linha média agora fiel, que eu vou comparar com o sorriso do paciente. Vejam só, nesse caso desse paciente, foi totalmente favorável a linha média dele. É a primeira linha que a gente vai estudar. A linha média dele está bem coincidente com a linha média dentária. Maravilha, eu já tenho uma linha definida. Aí eu vou puxar aqui da reguinha do programa uma guia, onde eu vou centralizar, vou definir a minha linha média. Ela não sai mais daí. Já tenho o meu primeiro ponto. Eu preciso de uma segunda reta, de uma segunda linha, que é o quê? É a linha incisal desse paciente. No caso dele, a linha incisal, que é essa vermelha, lembra? Que a linha incisal ideal para ele, baseado naquele estudo da foto em repouso, é essa linha vermelha, certo? Ó, a linha incisal. Também nesse caso dele, ficou muito favorável. Então esse menino ele tem as medidas muito certinhas. Então facilita demais o nosso trabalho. Eu posso confiar nessa linha incisal, porque veja que os dentes dele são desgastados, ele tem amelogênese imperfeita e o dente está sofrendo um desgaste, né, com o tempo, uma erosão. Então eu preciso crescer esse dente, eu preciso aumentar os dentes. Esse é o dilema. Hoje em dia tem uma tendência muito grande de agigantar dentes, né? A gente vê por aí na mídia uma falta de planejamento, uma falta de bom senso na hora de reconstruir os dentes, que tem desfigurado faces. E é esse é um ponto importante que um projeto vai impedir que isso aconteça. Então, quando você vai desenhar os dentes, você já tem o posicionamento aqui correto. Olha, a área dos incisivos centrais, a área do incisivo lateral, a área de canino, já está bem posicionado. Veja que a ponta dos caninos é a referência para essa curva do sorriso aqui, ó. Elas também estão bem numa posição bastante favorável. Então, o caso desse menino, o caso desse paciente é um caso clássico, um caso figura de livro, um caso show de trabalhar. Já está praticamente pronto, é só reanatomizar os dentes. Mas um detalhe é a altura gengival.
Você vê que o incisivo central dele precisava encaixar dentro desse retângulo de ouro, né? E ele tem muita gengiva. A gente vai precisar fazer um planejamento também de uma plástica gengival para ele. Ele é um paciente novo que poderá até não ser feito, mas futuramente ele talvez precise. Então a gente já deixa um projeto adiantado com uma possível plástica gengival. Então, considerando todos esses detalhes, essas linhas, eu vou puxar agora aqui uma linha horizontal para encaixar na linha incisal desse paciente. Quando eu tiro a minha ferramenta, quando eu oculto ela da visão aqui da tela, veja, a gente tem duas linhas que ficaram, a linha média e a linha incisal. É a partir daí que tudo vai ser construído. São as duas linhas mais importantes, porque nós estamos trabalhando numa imagem em 2D, então eu só preciso de duas linhas por enquanto. Aí eu vou pegar nessa ferramenta fifacial, ela é muito grande, ela pega toda a face. Eu preciso agora só dessa grade azul, essa grade de proporção dental, que agora eu vou reanatomizar os dentes do paciente. Então eu posso ocultar essa ferramenta e abrir apenas a ferramenta azul, que é onde agora eu vou começar a fazer a anatomia do meu dente. Então ela já está praticamente posicionada. Aqui eu posso ter pequenas variações, vejam só. Se você for olhar bem de pertinho, a linha média daquela ferramenta, ela não estava exatamente no meio da papila, que seria a papila gengival, que ele até perdeu um pouco dela. Eu posso fazer essas pequenas correções, eu vou arrastar a minha linha média para cá, para poder ficar bem no meio dos incisivos. E outra coisa, eu quero ganhar um pouquinho de guia, melhorar as guias do canino, então eu não quero fazer esse canino exatamente nessa altura da linha, da curva de sorriso. Eu posso ter um pequeno ganho chegando essa linha incisal um pouquinho mais para baixo, isso aí não vai dar nem meio milímetro. Pequenas correções é completamente aceitável. Por quê? Porque o fator de proporção áurea, como a gente sabe, ele é 1,618, né? Só que não, ele não é 1,618. Ele é 1,618,09, etc. É uma dízima periódica, sem fim. O que significa essa dízima periódica aqui no nosso caso? É uma coisa tão maravilhosa, né? Que é Deus que criou isso, ele sabe das coisas. Se essa proporção áurea fosse um número seco, tipo 1,6, 1,5, a gente ia tender a ser simétrico. Todo mundo ia ter um padrão de estética muito parecido. Essa dízima periódica, ela permite que a gente entre dentro das dimensões de harmonia e não de simetria. A dízima periódica ela é um número que aproxima as coisas, então ela permite pequenas variações. Tanto é que, às vezes, quando a gente vai posicionar essa ferramenta de acordo com os olhos do paciente e de repente a gente vai avaliar a questão dentária e a gente vê que essa grade de proporção áurea está muito fora do dente, que às vezes nos obrigaria a ter que cortar dente desnecessariamente, eu posso simplesmente modificar essa linha bipupilar para o canto dos olhos. São duas áreas que a gente pode trabalhar, a gente pode ter essa oscilação. Isso é trabalhar em harmonia e sair da simetria, que é uma coisa horrorosa, para estética natural, né? A gente busca a natureza e não a simetria. Simetria nos leva a pensar em artificial. A harmonia não. A harmonia é o natural. Então esse fator de proporção áurea, ele permite essas pequenas variações. Só da gente arrastar essa guia do centro da pupila para o canto dos olhos, a gente percebe que os dentes se encaixam perfeitamente naquela ferramenta. Bom, voltando então para os dentes. Nós estamos nesse momento onde a gente vai ter que começar a desenhar os dentes do paciente, os dentes novos. Aí a gente vai só simplesmente seguir o que está marcando nesta grade de proporção. Nós vamos então construir o nosso próprio banco de dentes. A dica é: coloquem o protocolo fotográfico como rotina no seu consultório. Já falei isso em outros vídeos, é uma coisa fundamental que eu vou repetir sempre. O protocolo fotográfico não é mais opção, ele é rotina. Não existe mais trabalhar com odontologia sem imagem. Então, façam isso a todos os pacientes. Lógico, existem exceções, às vezes alguma coisa rápida que você vai fazer, não vale a pena ficar perdendo tempo. Mas a grande maioria, quanto mais vocês trabalharem com fotografias, mais vocês vão apurar o olhar de vocês. Mais vocês vão enxergar coisas que na cadeira vocês não enxergam. E vocês também podem ir montando o seu próprio banco de dentes, usando sempre as mesmas características da câmera que você tem. Porque é difícil trabalhar com
banco de dentes de outras câmeras diferentes, dá mais trabalho. Cada câmera tem uma característica própria. Então, o paciente que sentou na cadeira é um paciente que tem uma arcada bacana, dentes bonitos, não deixa passar não, não perca essa oportunidade. É um banco de dentes que chegou de presente para vocês. Então eu tenho o meu próprio banco de dentes, tenho inúmeras pastas de bancos de dentes, e aqui eu vou buscar um que eu acho que me agrada mais, que vai me dar menos trabalho para esse paciente. Então aqui eu já recortei os dentes, vejam, cada um encaixado dentro da grade de proporção dentária, né? Canino, premolar. Aqui eu vou esculpir cada dente dentro dessa proporção. Aí a arcada superior pronta. Como que eu faria? O dente, nem sempre o dente vem tão encaixadinho assim, né? O dente ele vem do banco de dentes com outro formato, é de outra pessoa. Então eu tenho que adaptar esse dente de acordo com as características desse paciente, levando em conta sempre o perfil gengival, para não ficar uma colagem impossível que possa ser reproduzida em boca. Então a gente tem ferramentas que vão nos permitir que seja feita uma escultura digital, tal qual a gente faria numa resina, numa cera. Eu acho interessante que esse projeto ele tem muitas ferramentas, muitas etapas que dão uma sensação de que a gente está trabalhando na boca. Tem espátulas, tem movimentos de escultura parecido com o que a gente faz numa resina. Então, nesse caso desse incisivo central, ele não viria tão certinho assim. O incisivo central ele viria com algumas diferenças anatômicas. Vamos sugerir aqui, vamos supor que esse dente fosse grande para esse menino. Tá vendo? Olha, a anatomia a gente vai redesenhar do jeito que a gente achar que quer, do jeito que vai ficar bom para o paciente. Então aí está um outro dente totalmente desfigurado. Então, o legal desse projeto é que ele jamais vai engessar o seu talento próprio, a sua criatividade, a sua capacidade, do seu olhar. Isso é bacana. A arte continua sendo sua, mas só que dessa vez sem peso, sem cobrança, sem muita emoção lá na boca do paciente. Aqui é muito mais gostoso fazer odontologia. Então aqui você vai esculpir esse dente de acordo com o que você entende de anatomia, com o estudo que foi feito nessa face desse paciente. Você vai redesenhar tudo conforme o que combine mais para esse dente. E assim é feito em cada dente. Quando a gente vai avaliar o resultado disso para ele, olhando só a arcada superior, a gente sente que tem uma harmonia muito bacana nessa face. Vejam vocês como era e como vai ficar. Vamos ver mais perto? Olha, lógico que ainda tem a arcada inferior aí para fazer. E assim é feito o projeto. Primeiro na face, depois a gente vai trabalhar na foto em close, que é essa foto aqui. Aqui está o paciente antes do projeto, aqui está ele depois do projeto, e a gente também trabalha, a gente também já faz as medidas que vai ser enviada para o laboratório fazer o enceramento diagnóstico. Esse verde são os dentes antes do projeto, o azul é o projeto, e o laboratório vai receber essa imagem com as medidas baseado na calibragem dessa régua. A gente tem uma régua digital aqui, essa régua é calibrada de acordo com a largura dos incisivos centrais, de forma que ela fique uma régua fiel para ele. E aí com essa imagem, isso é enviado para o laboratório, juntamente com os modelos de gesso. Então o laboratório vai escanear o modelo de gesso, se ele estiver já no mundo do fluxo digital. Mas se não tiver, não tem problema, ele vai pegar, receber o seu modelo de gesso e vai fazer todo o enceramento diagnóstico seguindo esta imagem que vocês estão vendo. Esta é a imagem principal para que o projeto possa sair do computador e entrar na boca do paciente com fidelidade e coerência. Então, com essa imagem lá no computador do técnico, do laboratório, ele consegue fazer a escultura em cera, usando medidas, usando compasso, paquímetro, para poder fidelizar essas medidas que você está enviando para ele. Mas se ele estiver no fluxo digital, facilita muito mais o trabalho dele, que aí ele vai ter esses modelos, ele vai ter esse modelo escaneado, o modelo superior e o modelo inferior. Aqui ele vai ter uma visão em 3D, certo? Aí ele vai pegar
a foto do nosso projeto e vai fazer uma sobreposição e vai reduzir a opacidade dela de forma que ele consiga enxergar o que está lá atrás. Então a imagem fica aqui, ó, a imagem em 2D, fica posicionado de uma forma bastante coerente com a imagem em 3D que está atrás. Ele vai posicionar aquela parte verde dos dentes, né, da imagem, vai fazer coincidir em todo um passo a passo que ele usa lá no laboratório para poder ficar uma coincidência perfeita das duas imagens. A hora que ele acertar esse posicionamento, aí ele vai passar a enxergar as medidas, a passar a enxergar o que está em azul. Ele vai pegar, selecionar o banco de dentes dele também, lá do programa, e vai fazer a escultura ali atrás, olha. A escultura ali atrás coincidente com o meu projeto em azul. Quando vocês olham, lá está o dente. Se a gente tirar a nossa imagem do projeto, ali está a réplica do projeto em 3D. Então todo o trabalho que você fez no computador, ele é reproduzido aqui, agora, nesse momento. Isso fideliza todo o processo. Por isso que é importante também vocês calibrarem, configurarem o técnico de vocês com o projeto. Aí ele vai ter esses dentes já bem posicionados, vai checar a oclusão, etc. E depois ele vai ter só os dentes. Ele tem como visualizar só a arcada superior, a arcada inferior. Enfim, foi aprovado, está tudo perfeito, tudo certinho. Ele vai dar um Enter no computador e esse modelo vai ser impresso em 3D. E vai conseguir a maquete do nosso projeto. Então, nós temos aqui os modelos originais do paciente, certo? Essa arcada superior e a arcada inferior. Após a confecção do projeto em 3D, aqui está a nossa maquete, a arcada superior e a arcada inferior, ok? A partir disso, a gente vai ter as barreiras de silicone, a barreira total, a barreira lingual, certo? Que vai encaixar na arcada superior e na inferior também, e a barreira vestibular. Essas são as barreiras que vão servir de orientação para que o trabalho possa ser executado na boca. É isso, gente. Esse é o nosso protocolo de trabalho, que vai desde uma boa tomada fotográfica até a cimentação de um trabalho, seja ele um trabalho indireto, em porcelana, que você vai cimentar, ou seja ele um trabalho em resina. Todo o projeto vai ser igual. O que vai mudar é só o material e a forma de execução no final, né? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que a odontologia não precisa ser um fardo nas nossas costas. A odontologia pode sim uma brincadeira gostosa de desenho, de criação. Ela não tem que ser como ela foi a vida inteira. Então, parem para pensar. Por que nós temos que trabalhar com uma odontologia que nos estressa, que nos carrega, nos coloca um fardo pesado nas costas? O fardo não está no trabalho braçal. Não está. O fardo está no pensamento, o fardo está no planejamento, na responsabilidade que isso nos exige. É ou não é? De volta à comparação com os engenheiros. Na hora que eu tenho certeza que é no escritório que ele acumula o estresse, é no escritório que ele sente o peso da profissão. Só que ali ele está à vontade para errar, ali ele está à vontade para repensar, para reconstruir, para recalcular. Lá no terreno, não. Lá no terreno tudo tem que ser gostoso. Entendem a diferença? Pode reparar que o trabalhador braçal, o trabalhador da obra, lá, o peão de obra, ele trabalha parece que ele trabalha muito mais feliz, né? O peão de obra ele trabalha cantando, assoviando, brincando. O engenheiro, o arquiteto, lá no escritório, é pura tensão. Agora imagina isso tudo tendo que acontecer lá no terreno. É o nosso caso. A gente precisa tornar a odontologia mais prazerosa. E essa é a forma da gente conseguir isso. Então comece a pensar assim, comece a fazer essa experiência de olhar para o paciente com outro ângulo, com o ângulo da sua câmera, com o ângulo da fotografia, um ângulo estático no computador. Comece a olhar, vocês vão ver que o olhar de vocês vão ficar mais apurado.
Então, comece a mudar o mindset da odontologia, comece a pensar diferente. Quebra um pouco esses paradigmas que você trouxe durante todo esse tempo de odontologia. É preciso uma mudança geral, é preciso uma conversão total aí para começar uma nova maneira de pensar em odontologia. Então, se você curtiu esse vídeo, faça o seu comentário, deixe escrito aí o que você achou, coloque a sua experiência do dia a dia, que nós também temos muito o que aprender. Vamos trocar informações. O intuito nosso aqui é criar um vínculo entre nós e vocês. Nós queremos aprender também com vocês. Deixe o comentário de vocês, coloque as experiências que vocês têm no dia a dia, técnicas, dicas e as suas dificuldades, os limites que vocês têm nesse processo. E nós estamos aqui para somar com vocês, tá? Inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e fiquem atentos porque toda semana terá vídeos novos no nosso canal sobre o nosso dia a dia de consultório, como tornar o nosso fardo mais leve, como fazer da nossa profissão, que é uma das mais estressantes do ranking das profissões, isso não sou eu que estou falando, tem pesquisas que mostram que a odontologia é das profissões mais estressantes, que tem altos níveis de depressão, de estresse, porque ela nos coloca um fardo muito pesado. Então o objetivo é esse, é inverter esse processo. Vamos fazer da nossa rotina profissional uma brincadeira mais gostosa, mais leve, né? Como é próprio da nossa profissão, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por permanecer comigo até o fim desse vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.